Olá, olá, boa noite, tudo bem? Olá, meu querido alfartano, minha querida alfartana, eu sou o professor João Victor, da disciplina de Química, e nós vamos trabalhar aqui hoje ao vivo, em cima do edital da SpaceX do ano de 2020, do ano de 2019, do ano de 2018, porque, na verdade, o nosso edital, dentro da prova das carreiras militares, mais precisamente a SpaceX, que é onde a química aparece com mais intensidade, nós vamos trabalhar questões da própria prova da SpaceX, utilizando o nosso edital como base. Eu vou trazer aqui alguns pontos importantes para ti, e aí vou mostrando, ó, esse assunto, como por exemplo a físico-química, ele cai muito na prova. Então vamos resolver uma questãozinha para a gente ver como é que funciona. Ah, professor, a gente vai conseguir entender vários tópicos aqui da química dentro do assunto, dentro da aula. A gente vai resolver a questão. Dentro da questão eu vou te dar dicas, certo? Dicas rápidas, mas lembra que no que se refere à prova de química da SpaceX, creio eu que não só a química, mas a física, a matemática, a gente não pode considerar uma prova fácil. A gente considera uma prova de um nível bom, de um nível excelente, com questões que está ali ao alcance de todos os alunos, até aqueles alunos que não tiveram uma boa preparação. Nós temos as questões médias, que já cobram um pouco mais do aluno, e nós temos algumas questões que são bem complicadas. Lembrando que nós temos no total 12 questões de química na prova da SpaceX. Como eu acabei de te dizer, o nosso edital dentro da prova, professor, o senhor só fala na SpaceX, porque dentro da carreira militar é o nosso carro-chefe. Mas a gente tem, por exemplo, o Colégio Naval, a gente tem algumas carreiras como Polícia Militar do Paraná, como o próprio Corpo de Bombeiros, né, no concurso também, que apareceu a Química, inclusive a semana passada. Nós tivemos um evento trabalhando algumas questões nesse segmento, mas aqui dentro da carreira militar, a Química e a SpaceX, e o Colégio Naval são aqueles que aparecem a Química como carros principais, como focos principais. Mas no que diz respeito à nossa SpaceX, que é o ponto principal da nossa aula aqui hoje, a gente vai ver, se vocês pegarem o edital desde 10 anos, 11 anos atrás, ele não muda. Ele contempla toda a química do ensino médio. Química geral, físico-química, química orgânica. E ele não tira, ele não exclui nenhum ponto dentro do quadro, dentro da grade curricular da química. Então é uma prova bem abrangente, né? Às vezes nós temos questões de análise de item 1, 2, 3, 4 e 5, onde dentro desses 5 itens a gente cobra ligação química, cálculo de Knox, classificação de reação. Então a SpaceX faz muito isso. Para que eu tenha uma prova contemplando, abrangendo bem o conteúdo de química, a questão ela abre esse leque. E aí ele traz 5 itens, 4 itens para tu analisar dentro da questão. Beleza? E aí a gente vai analisando isso aqui com aqueles assuntos que mais caem hoje na nossa aula. E aí para começar, olha só, rapidinho aqui, só com a galera que perguntou em relação ao material. O nosso material hoje vai tudo aqui sendo exposto no nosso PowerPoint. Eu coloquei aqui algumas questões, e aí eu vou expor a questão para ti no PowerPoint, e depois a gente vai resolver ou direto dentro do PowerPoint, ou então vocês vêm aqui comigo para o quadro. Algumas vezes a gente vai usar o quadro, que eu vou precisar de mais espaço, outras vezes a gente faz direto dentro do PowerPoint. Né? Então a gente não tem um material para vocês baixarem, até porque a nossa aula hoje é resolução de exercício e uma conversa bacana sobre esse edital. Beleza? Então observa. Para começar, eu peguei uma questãozinha de 2020, agora da última prova, da prova do ano passado, né, para o pessoal que vai ingressar na SpaceX, quem passou, e vai ingressar esse ano. É uma questãozinha de distribuição eletrônica. E se tu pegar provas anteriores, tu sempre vai ter distribuição eletrônica aparecendo na tua prova da SpaceX. Não tem para onde correr. Tu não vai encontrar. Se tu pegar a prova de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, até 2020 anos, qualquer ano que tu pegar a prova, tu vai ver que sempre tem uma questãozinha que envolve distribuição eletrônica. Às vezes a distribuição eletrônica diretamente, às vezes essa distribuição eletrônica é para tu atrelar a tabela periódica, posicionamento do elemento na tabela, às vezes está relacionado, por exemplo, com ligação química, ligação iônica, ligação covalente, para tu determinar o tipo de ligação que ocorre dentro de um composto. Tu vai precisar fazer essa distribuição. Então a distribuição eletrônica é um ponto importantíssimo que tu precisa saber para a tua prova da SpaceX.
E aí uma questãozinha dessa, como a gente vai resolver agora, é aquele tipo de questão que o meu aluno, né, o pessoal aqui do AlphaCom, os nossos alunos que estão acompanhando a aula, jamais podem perder uma questão dessa. Primeiro porque a gente vê bem esse conteúdo dentro do nosso curso. Segundo, porque é uma questão que a gente considera de um nível fácil. Então é aquela questão que eu não posso perder de maneira nenhuma. Acompanha comigo a questão, ela diz assim, ó. Considerando a distribuição eletrônica do átomo de bismuto, cujo número atômico é 83, no seu estado fundamental, ou seja, levando em consideração a distribuição eletrônica dele, sem ele ter perdido ou ter ganhado algum elétron, conforme o diagrama de Linus Pauling, pode-se afirmar que seu, olha só o que é que ele quer, que o seu subnível mais energético e o seu período em que se encontra na tabela periódica são respectivamente. Então a questão está se referindo a uma característica única e exclusiva da distribuição eletrônica, que é o subnível mais energético, e está se referindo ao período, que é a posição do elemento na tabela periódica em relação à linha que o elemento se encontra. Lembrando que a tabela periódica ela é dividida em colunas, nós temos 18 colunas, que são chamadas de grupos ou famílias, e nós temos 7 linhas, que são chamadas de período. Quando ele se refere ao período, ele quer a linha que o elemento se encontra de cima para baixo, lembrando que são 7 períodos. Professor, como é que eu vou fazer isso? Distribuição eletrônica. Essa distribuição ela é grande. Normalmente, quando a SpaceX cobra única e exclusivamente a distribuição eletrônica, ele coloca um elemento de número atômico grande, para te dar um pouquinho de trabalho, para tornar a questão um pouco mais complexa. E aí o que é que eu vou ter que fazer, professor? Tu vai montar o nosso diagrama de Linus Pauling. Vem para cá comigo no quadro. Vamos lembrar como é que a gente monta esse diagrama. Eu vou montar aqui no cantinho, ó, para a gente ter espaço depois para escrever. Tu vai lembrar que o diagrama de Linus Pauling, ele nos ajuda a seguir uma ordem de distribuição eletrônica. Sempre tu vai ter que seguir esse diagrama. E aí tu vai lembrar da seguinte maneira para montar o diagrama. Como são 7 camadas, em geral o átomo ele tem 7 camadas, nós vamos ter 7 distribuições dentro do diagrama de Linus Pauling. Eu falo que são 7 palavras ou 7 frases, vamos dizer assim. Aí tu começa aqui, ó, só. Aí depois, ó, sopa. Depois, sopa de. Depois, ó, sopa de feijão. Depois, sopa de feijão. Ó. Tu começa só, sopa, sopa de feijão. Repete, ó, sopa de feijão. Agora tu começa a diminuir. Sopa de. E por último, ó, sopa. Pronto. Aí tu vai colocar aqui os números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pro P eu já começo no 2, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No D eu começo no 3. 3, 4, 5, 6. Pro F eu começo no 4. Pronto. Agora, para finalizar, para eu deixar o diagrama todo correto, eu vou colocar aqui umas linhas na diagonal. Olha só, vou montando aqui a minha linhazinha na diagonal. Beleza? Então eu tenho o meu diagrama de Linus Pauling totalmente montado e qualquer distribuição que eu queira fazer, eu posso utilizar o meu diagrama para não ter perigo de eu errar. Professor, eu memorizei todinho, massa, show de bola. Mas se tu não memorizou, para tu não correr o risco de errar, usa o diagrama. Aí tu vai lembrar que tu começa bem aqui, ó. Vamos lá. Eu começo bem aqui em cima. Aí eu venho descendo, ó. Eu quero fazer a distribuição, vou colocar aqui do lado. Eu quero fazer a distribuição do bismuto, cujo número atômico é 83. Significa, então, que eu vou distribuir 83 elétrons. Lembrando ainda que, volta para cá, subnível S comporta 2 elétrons, subnível P comporta 6 elétrons, subnível D comporta 10 elétrons e subnível F comporta 14 elétrons. Beleza? S2, P6, D10, F14. Se tu falar isso 10 vezes, tu nunca mais esquece. S2, P6, D10, F14. Então eu vou começar aqui, ó.
o primeiro obstáculo que eu encontro na minha distribuição eletrônica é 1s. Vem para cá. Então vai ficar aqui, ó, 1s2. Para eu não ficar indo e voltando, eu vou ficar bem aqui e vou fazendo a distribuição, ó. O próximo aqui, olha só, acabou a seta, venham para o começo da próxima, aí venham descendo, ó. Quem é o próximo obstáculo que a gente encontra? 2s2. Coloco aqui, ó, 2s2. Somando os expoentes, tem que dar o 83. Então eu vou distribuindo até chegar lá. Aí eu continuo, ó. Acabou a minha setinha, eu venho bem para cá. O próximo obstáculo, 2p e o subnível P, eu coloco 6 elétrons. Se eu somar, eu já tenho 10 elétrons distribuídos. Mas eu continuo, são muitos, 83. Então vamos acelerar um pouquinho, ó. O próximo quem é? 3s2. Aí depois do 3s2, ó, acabou aqui, eu venho para cá, subindo, ó, 3p6. Coloco aqui, 3p6. Depois eu venho para cá, ó. Qual é o próximo? 4s2. Vou botar aqui embaixo, ó. 4s2. Depois acabou a seta. Vem de novo para cá, ó. 3d10. 3d10. Se a gente contar, já foram 30, faltam 53. Aí continua, ó. 4p6. 4p6. Aí continua. 5s2. 5s2. Aí agora, ó, acabou a seta, vem para a próxima. Lá vem eu, ó, 4d10. Vamos contar agora como é que tá. Professor, eu perdi as contas, não tem problema não. Vamos lá, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 48. Eu tô em 48, ó. Ainda falta muito. Aí eu continuo aqui, ó. Próximo, 5p6. Vou colocar aqui embaixo. 5p6. Né? Tava em 48, 54. Aí eu continuo, ó. 5p6. Aqui agora, ó. 6s2. 6s2. Aí continua, ó. Acabou lá a setinha. Vou puxar para cá. Quem é o próximo? 4f14. E ainda não terminou. Eu vou continuar ainda. O próximo, ó. 5d10. Observa que agora os números estão ficando maiores. Então eu estou colocando mais elétrons. Então está mais próximo de eu finalizar. Depois do 5d10, quem é que vem bem aqui, ó? O 6p. Mas aí eu vou olhar o seguinte, vamos contar os elétrons de novo. 2 e 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 80. Faltam só 3, ó. Então no 6p eu vou colocar só 3. Show de bola? Eu só coloco o que está faltando. Professor, mas o subnível P guarda 6 elétrons. Mas eu não tenho mais 6 elétrons para guardar. Eu costumo dizer, aí aqui é uma dica nossa, que é a teoria do gaveteiro. Tu tem um gaveteiro na tua casa. Tu vai colocando lá tuas meias, tuas cuecas, calcinhas, sutiã, qualquer coisa. Tu enche a gaveta de cima. Quando não cabe mais na de cima, tu vai para de baixo. Quando não cabe mais na de baixo, tu desce para a terceira. A última gaveta, normalmente, ela está mais vazia. Por quê? Porque dá preguiça de se abaixar. É a mesma coisa da distribuição eletrônica, ó. Eu vou preenchendo, nos últimos é que eu deixo para colocar a quantidade de elétrons mínima, mas os mais internos têm que estar preenchidos. Aí observa, quem é o subnível mais energético, professor? O diagrama de Linus Pauling, ele é organizado em ordem de energia. Então o subnível mais energético é o último subnível da distribuição eletrônica de um elemento. Então quando eu venho para cá, observa, quem foi que apareceu por último? O 6p3. Então aqui está o meu subnível mais energético. Ele pede também o período do elemento. Tu vai lembrar que para identificar o período de um elemento dentro da sua distribuição eletrônica, é só tu olhar para o número da camada de valência. Lembrando que a camada de valência é a camada de maior valor. Então observa, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5 e camada 6. Qual é a que tem o maior valor? A sexta camada. Portanto, a camada de valência desse elemento é a sexta camada, portanto, ele se encontra no sexto período. Agora que eu já determinei o período e o subnível mais energético, nós vamos procurar o item correto. Subnível mais energético 6p3,
ele se encontra no 6º período. Portanto, a resposta da minha questão é a letra E, de eu vou passar. Beleza? Então, observa, não é uma questão difícil, mas a gente tem que ficar atento porque a distribuição eletrônica é grande. Eu tenho certeza absoluta que o meu aluno alfartano, a minha aluna alfartana, jamais perderia uma questão dessa. A gente não pode perder uma questão porque ela é tida como uma questão fácil no que diz respeito à classificação das questões de química. Massa? Vamos para a nossa segunda questão. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa, tem alguma dúvida, ou se está de boa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Fiquem à vontade que a gente vai desenrolando aqui, tá bom? Vamos para a segunda questão. Em algumas operações militares, também da SpaceX, tá? Grupos especiais utilizam artefatos explosivos como granadas de mão, denominadas de luz e som, ou atordoantes. Após a sua deflagração, a granada gera como efeitos um estampido muito alto e um intenso flash de luz, que atordoam o oponente. Algumas granadas desse tipo podem possuir como reagente, componente principal, o magnésio metálico em pó. Considerando a luz emitida por esta granada como resultado da reação química entre o magnésio metálico pulverizado e o oxigênio do ar, tem-se a equação da reação. Beleza? Essa questãozinha é uma questão que vai abranger vários assuntos diferentes. Como eu disse para ti no começo da aula, a SpaceX faz muito isso. Como o conteúdo programático é muito grande, ele faz isso em algumas questões. 2 ou 3 questões na prova, vem com itens para tu analisar. Aí ele diz, acerca do magnésio e da reação descrita acima, são feitas as seguintes afirmativas. Como é uma questão mais extensa e que engloba vários conteúdos, nós já diríamos que é uma questão de nível médio. Não é uma questão das mais complicadas, mas também não é das mais simples. Porque é uma questão que traz muitas informações para tu analisar. Aí essa análise tem que ser feita com calma, com paciência, certo? Como funciona aqui, ó. Observa que durante a minha aula eu não fico correndo, eu não fico atropelando as coisas. Por quê? Porque a química ela é uma ciência complicada. Ela é maçante, ela é muito abstrata, não é aquela coisa que tu tem que estudar, uma coisa que tu não consegue ver. Tu está estudando algo que tu não consegue ver, que não é palpável, que não aos olhos da gente se torna muito complicado. Então a gente tem que ir com calma, certo? A gente tem que ir detalhadamente, como acontecem nas nossas aulas, lá dentro do nosso curso de carreira militar. Eu explico tudo bonitinho, vagarosamente, com bastante paciência e em conteúdos bem distribuídos. Então vamos lá. A primeira afirmativa ele diz o seguinte, é uma reação de simples troca, acompanha comigo no slide. Olha o que é que está acontecendo aí. Tu tem uma substância simples, que é o magnésio, ela está reagindo com o oxigênio do ar e está produzindo o óxido de magnésio, o MgO. Tu vai concordar comigo que tu tem 2 substâncias, eu vou escrever isso aqui, ó. Tu tem 2 substâncias, A mais B, formando apenas uma substância C. Isso é uma reação que nós classificamos como reação de adição, síntese ou adição. Portanto, a nossa primeira afirmativa é uma afirmativa falsa. Lembra que a simples troca é aquela reaçãozinha em que uma substância simples reage com uma substância composta, formando uma nova substância composta e uma nova substância simples. É outra coisa bastante comum na prova da SpaceX. Pelo menos um itemzinho pedindo para a gente classificar a reação do ponto de vista da disposição das espécies que participam daquela reação. Então a primeira afirmativa, ela é falsa. Segunda afirmativa, nessa reação ocorre a oxidação do magnésio metálico. Outro ponto que tu não pode ir para a prova sem estar na tua cachola. Cálculo de NOx, oxidação e redução, e balanceamento por oxirredução. É comum aparecer na prova da SpaceX. É assunto já batido. Vem para cá, olha só. Para eu saber quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução, a gente precisa calcular o NOx dos elementos. Aí nós vamos calcular aqui direto no nosso slide, ó. O magnésio formando substância simples, isso é uma regrinha de NOx, que a gente revisa, a gente fala, a gente explica bem bonitinho lá dentro da nossa aula, nas carreiras militares.
O magnésio, por ser uma substância simples, tem NOx zero. Na verdade, toda e qualquer substância simples, o elemento que constitui aquela substância apresenta NOx zero. O oxigênio aqui também, ó, tem NOx zero, está formando substância simples. Quando eles formam um composto químico, o magnésio, por ser um elemento da família 2A, um metal alcalino terroso, vai ter NOx mais 2. E o oxigênio, em geral, nas espécies que ele constitui, nos compostos que ele forma, ele tem NOx menos 2. Aí tu vai observar o seguinte, o magnésio antes da reação tinha NOx zero, após a reação foi para o NOx mais 2. O NOx dele aumentou. Lembra que o aumento do NOx representa perda de elétrons, ou seja, fenômeno de oxidação. Então, o magnésio sofreu oxidação. Não esquece que quem sofre oxidação é o agente redutor da minha reação, certo? Quem sofre oxidação é o agente redutor da minha reação. Agora vamos pegar o oxigênio. O NOx do oxigênio era zero, após a reação foi para menos 2. O NOx dele diminuiu. Diminuição de NOx significa que o elemento está ganhando elétrons, portanto está sofrendo redução. E quem sofre redução no fenômeno, a gente classifica como agente oxidante do processo. Beleza? Então vou anotar bem aqui, ó. O nosso oxigênio está sofrendo redução. Vamos voltar no item para ver o que é que ele diz. Ele diz o seguinte, nesta reação ocorre a oxidação do magnésio metálico, verdadeiríssimo. O magnésio metálico está sofrendo oxidação, a gente acabou de determinar bem aqui. Tudo bem? Vamos para o terceiro item. Após a deflagração da granada, com reação do magnésio metálico, conforme a equação descrita acima, a formação de um sal de magnésio. Galera, olha só, observa. Olha para a estrutura, olha para a fórmula do meu produto. Tu tem um composto binário, ou seja, um composto formado por dois elementos químicos, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Isso é a definição de óxido, não é a definição de um sal. Um sal é um composto iônico formado por pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. E o sal ele é proveniente de uma reação de neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base. Portanto, o MgO vai ser classificado por nós como um óxido. E como ele é um óxido de um metal alcalino terroso, um óxido de um elemento da família 1A, ele é classificado como um óxido básico. Portanto, a nossa terceira afirmativa também vai ser falsa. Quarta afirmativa agora, ela diz assim, ó, conforme o diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica do cátion magnésio é... Aí agora a gente vem para o quadro. Nós vamos usar o que a gente anotou da questão passada. Vem para cá comigo. Eu vou fazer bem aqui, ó, desse ladinho, nesse cantinho aqui. Vem para cá. Magnésio, ele vai dar o número atômico do magnésio na questão. O magnésio tem número atômico 12, só que ele está na forma do cátion bivalente. É o magnésio 2+. Olha o que eu vou te dizer agora, presta atenção. Toda vida que tu for fazer a distribuição eletrônica de um cátion, tu guarda a carga e faz de conta que ela não existe. Distribui os 12 elétrons, usando o diagrama de Linus Pauling. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Professor, eu podia pegar o 12, subtrair do 2 e distribuir? Galera, poder pode, mas corre o risco de tu errar, principalmente se tu tiver um elemento de transição. Se tu tiver um metal de transição, corre o risco de tu tirar os elétrons antes da distribuição e esses elétrons saírem do lugar errado. Como assim do lugar errado, professor? Sempre que tu tiver um cátion, os elétrons que foram perdidos por esse cátion são extraídos da camada de valência. Eu não posso extrair das camadas mais internas. Um ou outro caso isso vai acontecer, mas em regra geral, toda vida que tu tiver um cátion, tu extrai os elétrons perdidos da camada de valência.
Então, depois que eu fizer a distribuição completa, eu identifico a camada de valência do magnésio. Como ele perdeu 2 elétrons, eu tiro esses 2 elétrons daqui. Ó. Quando eu tirar os 2, não fica mais nenhum elétron no subnível 3s. Então eu posso fazer isso aqui de duas maneiras. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s0. Se eu não quiser colocar esse S0, eu posso deixar só assim que fica correto. Então, essa é a distribuição do magnésio na forma de cátion bivalente. Vamos voltar para o item agora. É o que ele está trazendo no item? É. Então, o quarto item também é verdadeiro. Beleza? Bora para frente. Até agora nós temos o verdadeiro, 2 e o 4. Então, o item A já foi embora, o item D já foi embora e o item E já foi embora. Nós temos, por enquanto, o item B e C para a gente analisar. Quinto item diz o seguinte, ó. Após a deflagração da granada, com reação do magnésio metálico, conforme a equação da reação descrita acima, ocorre a formação do óxido de magnésio e gás hidrogênio como produto. Olha para a reação. Eu não tenho hidrogênio se formando aí em canto nenhum. Até porque, de acordo com a lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Se no meu reagente só tem magnésio e oxigênio, no produto os únicos elementos que podem aparecer são magnésio e oxigênio. Esse hidrogênio não pode surgir do além. Professor, e essa luz é energia, né? A luz é energia. São ondas eletromagnéticas na forma de fótons, de luz. Beleza? Então, o quinto item é um item falso. Aí a gente já matou a questão. A resposta vai ser a letra C de casa. Mas vamos analisar o item 6. Olha só, a questão com 6 itens é cansativo, né? Mas a gente vai ser militar, a gente já sabe que é casca grossa, é faca na caveira, é resistência sempre. E já começa a partir da prova. A sexta questão diz assim, ó. As ligações químicas existentes entre os átomos de magnésio metálico são denominadas de metálicas. E as ligações químicas existentes entre os átomos do óxido de magnésio são denominadas iônicas. Vamos lá. O magnésio, ele é um metal. Certo? Ele é um metal. O oxigênio é um ametal. A ligação entre um metal e um ametal é ligação iônica. Os metais têm tendência de perder elétrons e os ametais têm tendência de ganhar elétrons. E a ligação que ocorre com a perda pelo metal e o ganho pelo ametal é o que nós chamamos de ligação iônica. Quando ele se refere ao magnésio sozinho, o magnésio sozinho ele é um metal propriamente dito. E a ligação que une os átomos de magnésio dentro de um pedaço de magnésio é a ligação metálica. Ok? Então, o sexto item é um item verdadeiro. Quando tu tiver um metal sozinho formando substância simples, tu já sabe que a ligação que está ocorrendo naquele metal é a ligação metálica. Não tem para onde correr. Então, nós temos como resposta da nossa questão, letra C de casa. Mais uma questãozinha bacana, uma questão que, ó, trouxe dentro dessa questão classificação de reação, distribuição eletrônica, cálculo de Knox, oxidação e redução no caso, né? O que mais? Funções, classificação de funções inorgânicas, ligações químicas. 5 assuntos dentro de uma única questão. Beleza? Show de bola? Tranquilo, deixa eu ver se a galera está falando alguma coisa, fazendo alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, tá tudo show, né? A galera tá acompanhando aí, tá entendendo de boa. Massa. Massa mesmo. Vamos para frente. Bora para a próxima questão, gente. Não deixem de dar o joinha pra gente, hein? Ó o nosso likezinho aí. Estão gostando da aula, a aula tá bacana, então vai lá e dá o nosso like, tá bom? Não esqueçam disso. Vamos para frente. Olha só. A nossa terceira questão é uma questãozinha que vai trazer a parte de ligação química e geometria molecular, certo? E aí ela é uma questão que diz o seguinte, ó. Compostos contendo enxofre estão presentes em certo grau em atmosferas naturais não poluídas, cuja origem pode ser decomposição de matéria orgânica por bactérias, incêndio de florestas, gases vulcânicos e etc. No entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado da atividade humana, as concentrações desses compostos são altas. Dentre os compostos de enxofre,
o dióxido de enxofre, SO2, é considerado mais prejudicial à saúde, especialmente para pessoas com dificuldades respiratórias. Beleza. Em relação ao composto SO2 e a sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto que apresenta. Aí ele fala nas ligações químicas e na geometria. Geometria molecular, outro assunto que a gente trabalha muito bonitinho dentro das nossas aulas de carreira militar. Geometria por geometria, mostrando inclusive aqueles casos especiais. Inclusive casos esses que tu não encontra em livro de ensino médio, só em livro de ensino superior, mas que a gente mostra e coloca lá no nosso PDF, certo? No materialzinho que tu recebe dentro da nossa aula de carreira militar. Beleza? Então nós vamos trabalhar em cima disso. Acompanha. Quando ele fala, detalhe, tá? Não posso esquecer, dentro da questão, ele já vai te fornecer os números atômicos dos elementos. O enxofre tem número atômico 16 e o oxigênio tem número atômico 8. Lembrando que o número atômico é o número de prótons existentes no núcleo do átomo. Como esses átomos estão no estado fundamental, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Ele não tem carga, né? Nem carga positiva, nem carga negativa. Pois bem, vamos lá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu não lembrar a família do elemento, eu tenho que simplesmente fazer a distribuição eletrônica. Como eu lembro a família, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha a dica. O enxofre é um elemento da família 6A, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio também é um elemento da família 6A, então ele também tem 6 elétrons na camada de valência. Só que observa que na minha molécula eu tenho 2 oxigênios, então vou multiplicar aqui por 2. Dá 12 elétrons no total, provenientes do oxigênio, com 6 provenientes do enxofre. Então essa molécula no total tem 18 elétrons. Essa é uma maneirazinha que eu particularmente, né, alguns colegas professores gostam de utilizar essa maneira de montar a estrutura. Eu gosto muito de utilizar ela, né, que é pela quantidade de elétrons de valência, somando todos os elétrons, ok? De novo, lá no nosso materialzinho, na nossa aula de carreira militar, tem bem bonitinho mostrando como é que a gente monta essa geometria. Eu tenho 18 elétrons no total, e lembra que quando a gente vai desenhar a estrutura do composto, a gente distribui esses elétrons em pares. Então eu vou dividir por 2. Portanto, dentro da molécula do dióxido de enxofre, nós temos 9 pares de elétrons que nós vamos precisar distribuir. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lembrar que o elemento de menor eletronegatividade, ele fica no centro da molécula, nesse caso é o oxigênio, eu coloco o enxofre de um lado e o enxofre do outro lado. Deixa eu só ajeitar aqui porque ficou muito distante um do outro. Pronto. Bem aqui, pronto. Para ficar mais ou menos igual. Aí tu vai fazer o seguinte, ó. Os elétrons tu vai distribuir em pares. Os primeiros pares tu coloca no meio, ó. 1, 2. Os outros pares tu distribui nos átomos periféricos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vai concordar comigo que esse primeiro oxigênio que eu desenhei bem aqui, que eu estou botando a seta em cima, já tem 8 elétrons. O outro oxigênio do outro lado também já tem 8 elétrons. Mas ainda falta eu colocar um parzinho, porque são 9. Então eu vou colocar aqui no enxofre. Mesmo colocando esse par de elétrons no enxofre, ele não estabeleceu o seu octeto completo. Ele não está com 8 elétrons. Aí o que é que eu faço? Ó, eu vou pegar um parzinho desse de elétron daqui e vou trazer aqui para o meio. Então eu apago ele daqui e trago para cá. Pronto. Fazendo isso, eu passo a ter 8 elétrons para o primeiro oxigênio, para o enxofre e para o segundo oxigênio. Montando agora a estrutura, em virtude da teoria da repulsão dos pares de elétrons não ligantes, como sobrou um parzinho de elétron no enxofre, ele vai repelir essas ligações com o oxigênio. Então essas ligações vão ficar assim, ó. Show de bola? E aí o que é que vai acontecer? Eu vou agora, a partir dessa estrutura, analisar os meus itens. Como eu tenho um átomo central, 2 átomos periféricos e um par de elétron não ligante no átomo central, essa geometria, até pelo seu desenho, a gente vai perceber que é uma geometria angular. Ela obedece à teoria
da repulsão dos pares de elétrons não ligantes. Então vamos lá. As ligações são covalentes? Sim, as ligações são covalentes porque eu tenho ametais formando a ligação. Então onde eu digo que é a ligação iônica, eu já vou eliminar. O item C e o item E estão fora, eliminados. A ligação é covalente. Como a ligação ocorre entre átomos diferentes, enxofre e oxigênio, essa ligação covalente, ela é polar. Lembra, quando a ligação covalente ocorrer entre átomos diferentes, tu vai dizer que ela apresenta uma certa polaridade. Um dos elementos atrai a ligação com mais intensidade, por apresentar maior eletronegatividade. Então, se a ligação é covalente polar, o item B vai embora e o item D também vai embora. Sobrou o item A, que é a nossa resposta. Quer ver? Ó? Ligações covalentes polares e olha a geometria angular. Então, a resposta da questão, letra A, de aprovação. Beleza? Então, mais uma questãozinha com um assunto que eu, particularmente, acho complicado, porque tu tem que montar a geometria para depois lembrar o nome dela. Beleza? Nesse caso, eu teria que... Ah, professor, eu lembrei aqui. Eu assisti uma aula que o professor falou que o SO2 era angular e que a ligação era covalente polar. Beleza. Mas se aparecer um composto que, porventura, o teu professor não tenha usado como exemplo aqui no alfa ou quando tu estiver estudando por aí afora, aí vai correr o risco de tu, por não lembrar daquela molécula, não saber a resposta da questão. Então é muito melhor que eu saiba detalhadamente como é que eu faço, porque para qualquer molécula eu consigo desenhar e fazer isso aí. Show de bola? Então mais uma questãozinha resolvida. Vamos ver aqui o que é que a galera está falando no nosso bate-papo. O Emanuel disse o seguinte, por eliminar a afirmação 1, as únicas alternativas... Exatamente, na questão anterior, né, Emanuel? Na penúltima questão. A SpaceX tem muito disso, né? É a questão da organização, da resolução da questão. Não é só o conteúdo. A gente sabe que uma prova a gente tem que observar os itens para ganhar tempo, ver quais itens eu já posso eliminar para que eu consiga chegar à resposta correta mais rápido. Eu estou resolvendo todas, até porque eu estou tentando trazer informações para ti, para todos vocês, né? No caso, Emanuel. Mas a gente pode fazer isso tranquilamente. Se eu estivesse fazendo a prova, na hora que eu eliminei o item 1, eu já não ia mais fazer outros itens que já não apareciam nas possíveis respostas que eu teria. Show de bola? Então é exatamente isso. Massa, Emanuel. Beleza. Boa observação, parceiro. Show mesmo. Vamos para frente, hein? Vamos lá. Vamos para mais uma questãozinha. Eu trago aqui agora, na quarta questão, uma questão de fisicoquímica, mais precisamente de cálculo de pH. Olha o que eu vou dizer agora. Fisicoquímica é o ramozinho dentro da nossa química, é a parte da química que mais cai na prova da SpaceX. Mais da metade da prova da SpaceX trabalha assuntos de fisicoquímica. Quais são esses assuntos, professor? Vamos lá, os pilares da fisicoquímica. Soluções, né, a parte de classificação e cálculo de concentração. Termoquímica, cinética, equilíbrio, eletroquímica. Lembrando que em soluções nós temos também propriedades coligativas, tá? Então vamos lá, de novo. Estudo das soluções, classificação, propriedade coligativa e concentração de solução. Termoquímica, que estuda a quantidade de energia envolvida numa transformação, quantidade de calor no caso. Nós temos a cinética química, que estuda a velocidade das reações. Nós temos o equilíbrio, que estuda as reações irreversíveis, equilíbrio químico e equilíbrio iônico, e nós temos a eletroquímica. Esses 5 tópicos, eles abrangem mais da metade da prova da SpaceX. Todo ano isso acontece. Então, muita atenção, principalmente para a termoquímica, para a cinética e para o equilíbrio. A eletroquímica também gosta de aparecer, tá bom? Então, vamos lá. Essa questão, ela diz assim para a gente. Essa questão, eu, particularmente, considero uma questão difícil para a gente. Né? Uma questão de equilíbrio iônico, de cálculo de pH. E por que ela é uma questão difícil? Porque ele trabalha um ácido fraco. Essa questão é uma questão da prova de 2016. Mas agora, nesse ano de 2020, na última prova, caiu uma questãozinha parecida, só que usando um ácido forte. Aí o raciocínio muda um pouco, se torna um pouco mais simples a resolução da questão. Mas são assuntos que precisam da atenção de vocês. Então vamos lá. A questão diz assim, ó, na indústria de alimentos,
Para se evitar que a massa de pães e biscoitos fique com aspecto amarelo, ou melhor, amarelado, utiliza-se como aditivo um ácido orgânico fraco monoprótico, o ácido propanóico. Então vamos lá, vou grifar aqui o nome do ácido, hein? Que é importante para a gente. Ácido propanóico, certo? Ele diz que é um ácido monoprótico e que é um ácido orgânico, beleza? Ele é fraco, os ácidos orgânicos em geral são ácidos fracos, ele já frisou isso no enunciado. Considerando a constante de ionização do ácido como sendo 1 vezes 10 a menos 5 e as condições de temperatura e pressão de 25 graus e 1 atm, o pH aproximado de uma solução com concentração 0,001 mol por litro desse ácido é... Primeiro detalhe, o ácido propanóico, vamos lá, vamos montar a estrutura dele. Lembra dentro da química orgânica que prop é um prefixo que se refere a 3 carbonos na minha cadeia. Beleza? O an significa que só tem ligação simples. E esse óico no final mostra que eu tenho uma carboxila em uma das extremidades. Lembrando que a carboxila é a função orgânica do ácido carboxílico, C-O-OH. Beleza? Show! Só que para eu organizar a minha ideia, para eu não trabalhar com essa estrutura desse tamanho, eu vou chamar de ácido HA. Ou seja, esse hidrogêniozinho aqui, ó, é esse hidrogênio que eu estou botando aqui, porque ele é o único hidrogênio com caráter ácido. Professor, me tira uma dúvida. Por que os outros hidrogênios da estrutura não têm caráter ácido? Porque eles não estão ligados diretamente ao oxigênio. Um hidrogênio dentro de um oxiácido, que é um ácido que possui o oxigênio na estrutura, o hidrogênio dentro desse oxiácido só apresenta caráter ácido, só é ionizável, é a mesma coisa, se ele estiver ligado diretamente ao oxigênio. Então, ó, por isso que ele diz que é um ácido monoprótico, porque ele só tem um hidrogênio com caráter ácido, ele só tem um hidrogênio ionizável. E o A vai ser toda essa estrutura aqui, ó. É só para facilitar o meu trabalho. Então, o que é que vai acontecer? O meu ácido HA, ao ser colocado em contato com água, produziu H+, e produziu A-. O hidrogênio sofreu desprotonação, certo? Sofreu ionização. Aí o que é que acontece? Ele está me dizendo que a concentração do ácido propanóico no início do problema é de 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, certo? Aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, transformando em notação. Ele me disse ainda que a constante ácida é de 1 vezes 10 a menos 5. Essas são as únicas informações que eu tenho para encontrar o meu pH. Para eu encontrar o pH, eu vou lembrar o seguinte, olha só, eu vou dividir aqui só para eu ganhar espaço e vou organizar a ideia. Ó. Nós sabemos que para eu calcular o pH de uma solução, eu preciso usar a formulazinha que diz que o pH é menos o log da concentração de H+. Então, o que é que eu preciso ter para calcular o meu pH? A concentração de H+. É o mais importante aí para a gente. Então, essas informações que a questão me deu, eu vou utilizar para encontrar essa concentração de H+. E como é que eu vou fazer isso, professor? Tu vai montar a constante de equilíbrio. A constante ácida para esse equilíbrio químico vai ser igual... Antes da gente montar essa constante, a gente vai fazer o seguinte, ó, só por uma questão de organização. Eu vou montar uma tabelinha que vai me ajudar a encontrar essa concentração de H+. Essa tabela tem 3 etapas. Início do problema, início da reação, o que reagiu e o que formou, e o que permaneceu dentro do equilíbrio. Certo? Eu vou encontrar essas informações para cada espécie dentro da minha reação química. No início do problema, observa, a concentração do ácido é 1 vezes 10 a menos 3. No início da reação, antes dela começar a acontecer, eu não tenho produto. Então a concentração de H+ e de A- é igual a 0. Durante a reação, eu vou consumir X mols de HA, vou formar X mols de H+,
e vou formar X mols de A-, porque observa que a proporção estequiométrica é de 1 para 1, todo mundo. Então, se eu consumir 1 mol de HA, eu vou formar 1 mol de H+, e 1 mol de A-. Se eu consumir 2 mols de HA, eu vou formar 2 mols de H+, e 2 mols de A-. Se eu consumir X mols de HA, eu vou formar X mols de H+, e X mols de A-. Então, no equilíbrio, qual vai ser a concentração de HA? 1 vezes 10 a menos 3, menos X. Quanto é que vai ser a concentração de H+? X. E quanto é que vai ser a concentração de A-? X. Como o meu ácido é fraco, eu posso dizer que 1 vezes 10 a menos 3 menos X é igual a 1 vezes 10 a menos 3. Eu posso desconsiderar esse menos X bem aqui. Por quê, professor? Porque se eu permanecer com esse X na equação, eu vou chegar numa situação de equação de primeiro grau, ou melhor, perdão, de segundo grau. Aí eu vou ter que encontrar raiz e no final das contas o resultado vai ser praticamente o mesmo. Então, quando o teu ácido for fraco, tu pode fazer isso, tá? É uma dicasinha importante. Agora eu vou montar a minha constante de equilíbrio. O Ka, que é a constante ácida, vai ser igual à concentração dos produtos, que é H+ vezes A-, dividido pela concentração do reagente, que é o HA. Aí tu vai substituir os valores, ó. Quanto é a minha constante? 1 vezes 10 a menos 5. Igual. Quanto é a concentração de H+? X. Quanto é a concentração de A-? X. E quanto é a concentração de HA? 1 vezes 10 a menos 3. Então nós vamos ter que x ao quadrado vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 8. Portanto, x, tirando a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 8, dá 1 vezes 10 a menos 4. Olha só, se o x é 1 vezes 10 a menos 4, significa que a minha concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 4. Agora que eu tenho a concentração de H+ na solução, eu consigo encontrar o meu pH. Aí nós vamos substituir bem aqui, ó. O pH vai ser menos o log de 1 vezes 10 a menos 4. Aí como é que eu vou resolver isso aí? Olha a dica. Quando o valor que vem na frente da base 10 for igual a 1, tu despreza esse valor, joga o menos 4 para frente, menos com menos dá mais, então o meu pH vai ser igual a 4 vezes o log de 10. Como o log de 10 na base 10 é igual a 1, o meu pH vai ser quanto? Ó? 4. E aí está resolvido o meu problema. A resposta da minha questão vai ser a letra B de bola. Olha só que bacana, olha que questão massa, olha que questão fantástica. Professor, tem outra maneira de eu resolver? Sim, tinha outras maneiras de tu resolver. Tu podia inclusive usar a formulazinha, que diz o seguinte: a concentração de H+ vai ser igual a raiz quadrada da constante de acidez vezes a concentração do ácido. Para um ácido fraco, tu pode usar isso aqui. Eu, particularmente, não gosto muito de usar fórmula. Vocês já têm muita fórmula na física para memorizar, muita fórmula na matemática para memorizar. Aí, se aparecer mais fórmula na química, pode complicar a nossa vida. Então, mas se quiser usar, não tem problema. Se tu substituir aqui, ó, raiz quadrada do Ka, que é 1 vezes 10 a menos 5, vezes a concentração de H+, que é 1 vezes 10 a menos 3. Tu ia chegar exatamente na raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 8, e a concentração de H+ ia dar essa mesma, 1 vezes 10 a menos 4. Beleza? Professor, a questão que caiu agora no ano passado, ele trabalhava com um ácido forte. Qual era a diferença do que eu ia fazer na questão desse ano para essa daí, que é de 2016, 2017? Quando o teu ácido for forte, tu vai dizer que a concentração de H+ é igual à concentração do ácido. Isso se for o ácido forte, tá? Para um ácido forte. Aí tu pode fazer direto. Tu já pega a concentração do ácido que ele te deu e já considera que a concentração de H+ é aquela mesma concentração. Aplica na formulazinha do pH e encontra o pH da solução direto. Essa solução ela é ácida ou básica? Ela é uma solução ácida, né? Nós não podemos esquecer que quando o pH é menor do que 7, a minha solução é ácida. Se o meu pH for igual a 7, nós vamos ter uma solução neutra. E se por acaso o pH for maior do que 7, nós vamos ter uma solução básica. É assim que funciona.
Show de bola, tranquilidade, essa questão é fantástica, é uma questão massa. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que é que a galera fala aí. Certo. Deixa eu ver o que o Emanuel... O cálculo de pH faz parte da química orgânica? Emanuel, não. Certo? Normalmente o pH é dentro da fisicoquímica. Mas essa questão, por exemplo, ela envolve química orgânica, não é verdade? A gente tem dentro da química orgânica o estudo da acidez e da basicidade dos compostos orgânicos. Mas, no que se refere ao cálculo de pH, pOH, Ka, Kb, constantes iônicas, aí é mais dentro da fisicoquímica, tá? Aí deixa eu ver aqui outra coisa que o Emanuel falou. Professor, tendo caído uma questão dessa no passado, corre algum risco de aparecer alguma questão igual ou parecida nesse ano? Emanuel, olha só o que eu vou te dizer. Na verdade, essa questão é de 2016. Quando foi agora em 2020, caiu uma parecida, só que com ácido forte, como eu acabei de frisar. Mas olha um detalhe que eu vou te dar. 2013 e 2014, se tu pegar essas duas provas, 2013 e 2014, ou é 2012 e 2013? 2013 e 2014. Tem duas questões exatamente iguais, certo? Em que ele fala lá sobre uma cinética de uma reação e traz alguns itens para tu analisar. Os itens são iguais, não mudou nada de um ano para o outro, certo? Algumas vezes isso acontece. Já teve ano, 2010, 2011, que caiu a mesma questão de química orgânica. Então aqui, na verdade, o objetivo não é que caia exatamente a mesma questão, mas esse raciocínio corre o risco sim de cair em outras situações. Beleza? Show de bola, Emanuel. Massa. Tranquilo aí, galera? Vamos para frente, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Nós vamos agora resolver a questão de número 5. É uma questãozinha de termoquímica, certo? Uma questão de termoquímica. Aí eu vou de novo falar no que o Emanuel acabou de perguntar. Emanuel, termoquímica, no que diz respeito a cálculo de ΔH, seja pela entalpia de formação, pela entalpia de ligação, pela lei de Hess, é assunto que cai todo ano na prova da SpaceX. O que muda é o enunciado e a reação química, mas o raciocínio de resolução da questão funciona da mesma maneira. Beleza? Então vamos dar uma lida aqui na quinta questão. Uma das aplicações da trinitroglicerina, cuja fórmula é C3H3N3O9, é a confecção de explosivos. Sua decomposição enérgica gera como produtos os gases nitrogênio, dióxido de carbono e oxigênio, além de água, conforme mostra a equação da reação a seguir. Aí ele está dando para a gente a equação já toda balanceada e montada bonitinha. Além de explosivo, a trinitroglicerina também é utilizada como princípio ativo de medicamentos no tratamento de angina, uma doença que acomete o coração. Medicamentos usados no tratamento de angina usam uma dose padrão de 6 mg de trinitroglicerina na formulação. Considerando os dados termoquímicos da reação a 25 graus e 1 atm, e supondo que essa massa de trinitroglicerina sofra uma reação de decomposição, a energia liberada seria aproximadamente de... Então o que é que ele quer? Ele está dizendo que vai pegar uma quantidade de trinitroglicerina, que é de 0,6 mg, e vai decompor esse material. Ele quer saber a quantidade de energia liberada nesse procedimento. Só que observa, para eu saber a quantidade de energia liberada, eu preciso do ΔH da reação. E ele não me deu. Por que ele não me deu? Porque senão a questão ia se tornar fácil. Mas o fato dele não ter me dado o ΔH tornou a questão difícil. A gente vai ter trabalho para resolver essa questão. A gente vai precisar de matemática, cálculo. Eu já tenho aqui alguns cálculos prévios feitos, certo? Que vai ajudar a gente, vai facilitar a nossa vida, tá bom? Mas esse cálculo vocês vão ter que fazer na mão. Eu fiz aqui logo, até para poder a gente conseguir ter tempo hábil de trazer o máximo de informação possível. Né? O cálculo é multiplicação, divisão, subtração e soma. Então vamos lá, observa. Ele está me dando a reação e ele me dá como informação dentro da questão o ΔH, esse aqui, gente, ó, ΔHF bolinha, significa entalpia padrão de formação da substância, certo? Se refere
a quantidade de calor absorvido ou liberado na formação de um mol dessa substância. Então, observa. Ele me dá o ΔH de formação da água, ele me dá o ΔH de formação do CO2 e ele me dá o ΔH de formação da trinitroglicerina. Professor, está faltando aí a entalpia de formação do nitrogênio e do oxigênio. Por que que ele não deu? Porque são substâncias simples. E as substâncias simples, em geral, nas suas formas alotrópicas mais estáveis, apresentam entalpia de formação padrão igual a 0. Por isso que ele não dá. Tu tem que lembrar disso. Porque tem colega, às vezes, chega aluno para a gente falando, professor, eu perdi tempo tentando calcular a entalpia de formação do N2 e do O2. Vai acabar o tempo da prova e tu não vai conseguir calcular. Até porque tu nem tem informação para isso. Basta tu lembrar que essa entalpia para substâncias simples, ela é igual a 0. Pensando nisso, nós vamos lembrar ainda que para calcular o ΔH de uma reação pelas entalpias de formação, a gente usa essa formulazinha aqui, ó. É o somatório da entalpia do produto menos o somatório da entalpia do reagente. É isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer aqui no quadro, até pela questão do espaço. Olha só, tu vai lembrar que o ΔH da tua reação vai ser igual ao somatório da entalpia do produto menos o somatório da entalpia do reagente. E aí a gente já tem esses valores, não é verdade? A gente já tem a entalpia que a gente precisa do produto e a entalpia que a gente precisa do reagente. A equação fica grande, mas nós vamos ter que montar. Eu vou pegar os valores aqui para facilitar a nossa vida. Olha só, então meu ΔH vai ser igual, observa. Deixa eu voltar aqui na equação. Quem é o meu primeiro produto que eu tenho a entalpia? O CO2. Então eu vou abrir aqui um colchete, presta atenção. Ó. Observa fazendo devagarinho aqui para ficar bacana. O ΔH vai ser igual. Eu vou abrir aqui um colchetezinho, certo? E o primeiro produto que eu tenho a entalpia é o CO2. Ele está me dizendo que a entalpia do CO2 é de menos 394. Só que observa um detalhe. Eu tenho 12 mols de CO2 na equação. Então tu pega a entalpia de formação dele e multiplica pelo número de vezes que ele aparece, pelo coeficiente estequiométrico, no caso, né? Que ele aparece na equação. Aí tu vai somar com a entalpia do próximo produto, que no caso é a água. Observa que na reação o outro produto que eu tenho é a água. Ele está dizendo que é menos 286, mas nós temos um detalhe. A água aparece 10 vezes. Então eu vou botar aqui, ó, 10 vezes. Como não tem mais nenhum produto, eu vou fechar o meu colchetezinho. Menos, o menos é da fórmula, ó, somatório da entalpia do produto. Agora eu vou para o somatório da entalpia do reagente. Na verdade, nós só temos um reagente, que é exatamente a trinitroglicerina. E ele me disse que a entalpia é de menos 353,6. Menos 353,6. E a trinitroglicerina aparece 4 vezes. Fecha o colchete. Nós vamos ter que fazer esse cálculozão aí enorme. Aí não tem para onde correr, né? A matemática vai ter que funcionar aí com vocês. Com a ajuda aqui dos universitários, com a tecnologia, né? Com a alta tecnologia que a gente tem aqui no Alfa, eu já fiz esse cálculo. E esse ΔH deu sabe quanto? Menos 6.173,6 quilojoules. Então, esse é o ΔH da minha reação. Maravilha? Está aqui o ΔH da minha reaçãozinha. Então, eu vou voltar para o slide e vou anotar esse ΔH bem aqui, ó. Esse ΔH deu menos, deixa eu botar em vermelho aqui para ficar bonitinho, menos 6.173,6 quilojoules. Professor, essa é a resposta da questão? Calma, ainda não. Certo? Essa questão ela é trabalhosa, ela é grande, mas nós vamos chegar lá. Ele quer saber a quantidade de energia liberada quando eu queimar 0,6 miligramas da trinitroglicerina. Então nós vamos fazer o seguinte, observa. De acordo com a reação, para 4 mols de trinitroglicerina, nós vamos ter uma energia liberada de 6.173,6 quilojoules. Então vamos anotar aqui. 4 mols de trinitroglicerina, C3H5N3O9, vão liberar
6.173,6 kJ. Eu vou botar aqui a palavra liberados, para não usar o sinal negativo. Lembrando que quando essa entalpia é liberado, o ΔH é negativo, né? Significa que essa energia está sendo liberada. Aí, olha só, professor, eu tenho aqui uma relação em mol e quilojoule. Como é que eu vou fazer para resolver isso aí, para botar essa massa? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó, um artifíciozinho. Nós vamos pegar esse número de mol e transformar para massa. Enquanto desse lado, nós vamos repetir o valor. Beleza? Professor, e como é que eu faço para transformar esse número de mol na massa? A gente vai calcular aqui no cantinho a massa molar da trinitroglicerina. Certo? Aí o problema já te deu. Ó. O carbono tem massa 12 e eu tenho 3 carbonos na fórmula. O hidrogênio tem massa 1 e eu tenho 5 hidrogênios na fórmula. O nitrogênio tem massa 14 e eu tenho 3 nitrogênios. O oxigênio tem massa 16 e eu tenho 9 oxigênios. Se eu fizer esse cálculo, essa massa vai dar 225 gramas por mol. Observa que cada mol de trinitroglicerina tem 225 gramas. Só que aqui eu tenho quantos mols? 4 mols. Então eu vou ter que fazer o seguinte, observa. 4 vezes 225. Isso aqui então vai dar o seguinte, ó. 900 gramas de trinitroglicerina estão para 6.173,6 kJ de energia liberados. Como ele está falando em 0,6 miligramas, eu vou ter que transformar essa massa para grama. 0,6 miligramas, para transformar para grama é só dividir por 1000. Dá 0,0006 gramas. Ou seja, 6 vezes 10 a menos 4 gramas. Aí eu boto aqui, ó. Então, 6 vezes 10 a menos 4 gramas vai gerar quantos quilojoules de energia liberados? X. Se a gente fizer esse cálculozinho em quilojoules, essa energia vai dar o seguinte, ó. Resolvendo aqui o cruz credo, né? Isso vezes isso vezes isso. A minha equação vai ficar o seguinte, ó. 6.173,6 vezes 6 vezes 10 a menos 4, dividido por 900. Beleza? Se a gente fizer esse cálculo, isso vai dar o seguinte, o X vai ser igual a 0,0041 quilojoules. Observa que não tem esse valor nos itens. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por 1000. Quando eu multiplicar por 1000, vai dar 4,1 joules de energia. De quilojoule para joule é só multiplicar por 1000. Quando eu faço isso, eu chego que a resposta da minha questão é a letra A, de aprovação. Beleza? Vixe Maria, quando eu for fazer a prova, eu vou marcar tudo A, porque toda questão que o professor resolve aqui dá A, calma, tá? Que são provas diferentes, pelo amor de Deus. Não façam isso. Então, mais uma questãozinha massa, mais uma questão complexa, mais uma questão enorme, mas que, se a gente organizar as ideias, a gente consegue resolver. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais alguma dúvida, alguma pergunta que a galera tenha. Vamos lá, o Emanuel falou o seguinte. Emanuel deu vontade de pausar, tentar fazer o cálculo, né, Emanuel? O trabalho é esse. Prof, a gente poderia ter dividido 5.173,6 por 4? Pode também, podia sim. Só que se tu dividir os 6.173,6 por 4, aí tu não multiplica a massa por 4, tá? Tu usaria só 1, tá bom, Emanuel? Aqui desse lado tu usaria só 1, só o 225. Tu não usaria o 900, né? Tu pode usar esse artifíciozinho na hora. Beleza? Nos left. Vamos lá, nos left. Rumo à prep. Vamos se preparar, vamos dar o gás aí. Certo? A gente está numa sexta-noite. A galera que está assistindo a aula está partindo na frente. Não tem esse negócio de esperar. Eu vou esperar um pouco mais para saber se é o que eu quero. É assistir a aula, galera. É dar o gás. Certo? A gente não tem tempo a perder. O nosso tempo é precioso. Organiza o teu tempo de estudo. E aí é aquela teoria que eu sempre falo nas minhas aulas. Teoria bunda, cadeira. Prega a bunda na cadeira e vai ler, vai estudar. Esse negócio de achar que vai cair do céu,
que o professor X vai te dar tanta dica que tu não vai precisar nem estudar química. Tu vai resolver a prova só com as dicas. Isso não vai funcionar. A gente traz a dica para facilitar depois que tu entende o conteúdo, para reduzir o tempo que tu vai gastar para resolver aquela questão. Mas dizer que tu vai resolver a prova todinha com bizu, sem saber a química, aí eu já fico com o pé atrás com isso, certo? Aí é um ponto de vista meu, eu não concordo muito com isso. Eu prefiro, como eu já disse para ti, como eu já disse para todos vocês, estudar a química bonitinha, certo? Vamos lá, Emanuel. Negócio de LOL não dá certo não, certo? Vamos deixar para jogar essas, como é que a gente chama? Esses joguinhos de simulação, quando tu estiver lá dentro da SpaceX, que provavelmente tu vai ter algum sistema computacional com esse tipo de simulação, né? Mas de forma com mais adrenalina, vamos dizer assim, né? Mais voltado para situações de exército. Beleza? Vamos lá. Bora para a próxima questão, gente. Sexta questão. A nossa sexta questão, galera, vai trazer para a gente uma situação de mistura de soluções, certo? Mistura de soluções. Questãozinha legal também, trabalhosa, mas legal. Então a questão diz assim, ó, foram misturados 100 ml de uma solução aquosa 0,5 mol por litro de sulfato de potássio com 100 ml de solução aquosa 0,4 mol por litro de sulfato de alumínio, admitindo-se a solubilidade total das espécies. A concentração em mol por litro dos íons sulfato presentes na solução final ele quer simplesmente que eu determine a concentração de SO4 nessa solução. Deixa eu ajeitar isso aqui que ficou muito feio. Só um minutinho, pronto. Ó, ele quer a concentração de íon sulfato dentro da minha solução. Beleza? Essa questão é uma questão de mistura de soluções com solutos diferentes sem reação química, tá bom? A gente não tem reação química, a gente tem dois sais com o mesmo ânion e ele quer que eu calcule a concentração desse ânion. O que é que a gente vai ter que fazer? Vamos lá. Observa. Se a gente pegar o K2SO4, ele é um sal, certo? Então, quando ele for colocado em água, ele vai gerar K+, e vai gerar SO4 2-, levando em consideração o balanceamento, 2 aqui e 1 bem aqui, e 1 na frente do sal. Observa que para esse sal, para o sulfato de potássio, a concentração de sulfato de SO4 2- é igual à concentração de K2SO4, já que é 1 para 1. Show de bola? Então eu posso dizer que a concentração do sulfato, do SO4 2-, vai ser igual nessa solução a 0,5 mol por litro. Show? Então quanto é o número de mols de sulfato nessa solução? Para tu encontrar o número de mols, tu vai pegar a concentração dele e vai dividir pelo volume de solução, 100 ml, que equivale a 0,1 litro. Lembrando que esse volume tem que estar em litros. Então a quantidade de matéria de sulfato que eu tenho na primeira solução é igual a 5 mols. Vou guardar esse resultado, tá? Vou grifar ele bem aqui, deixar ele guardado. Mas vamos pensar agora no sulfato de alumínio. Vou fazer em outra cor aqui, ó. Aqui foi o sulfato de potássio. Agora vamos pensar para o sulfato de alumínio. O que é que vai acontecer? O Al2SO4, ao sofrer dissociação, já que ele considerou que todo sal ia solubilizar, nós vamos ter Al3+, mais SO4 2-. Só que olha o detalhe, 2 alumínios, 3 sulfatos para 1 mol do sal. Certo? A questão do balanceamento. Então, nesse caso, a concentração de sulfato, que é o SO4 2-, vai ser o seguinte, ó, vai ser 3 vezes a concentração do sal, que é o Al2SO4 3. Por que 3 vezes, professor? Porque a relação estequiométrica é de 1 para 3. Então, a concentração de sulfato vai ser 3 vezes 0,4, que vai dar 1,2 mol por litro. Então, está aqui a concentração do sulfato na segunda solução. Portanto, o número de mols de sulfato
nessa segunda solução vai ser igual a 1,2, que é a concentração, dividido pelo seu volume, ó, que também é de 100 ml, 0,1 litro. Isso vai dar 12 mols. Então, observa, a quantidade de matéria de sulfato na primeira solução, 5 mols. Na segunda, 12 mols. Quando eu misturar essas soluções, vou fazer aqui nesse cantinho, ó, certo? Para tu organizar a tua ideia. Observa, o número de mol de sulfato, então, após a mistura, vai ser 5 mais 12. Eu vou ter 17 mols de sulfato. Tudo bem? 17 mols de sulfato. Só que ele não quer o número de mol, ele quer a concentração. Então, a concentração de sulfato vai ser o número de mol, que dá 17, dividido pelo volume. Aí, olha o detalhe. Qual é o volume que eu vou usar, professor? Eu não misturei? Então, o volume final é a soma dos volumes misturados. 200 ml. 200 ml transforma... Oh, perdão, desculpa. É o número... Aqui eu troquei, ó. Vou ter que refazer. Desculpa, gente. Vamos refazer aqui rapidinho, ó. Aqui era vezes. E eu fiz foi dividir. Só aqui embaixo que eu cometi esse equívoco. Desculpa, vamos ajeitar aqui. Ainda bem que eu percebi a tempo, ó. Senão a questão não ia ter resultado. Vamos nós. Vamos refazer só aqui embaixo, ó. Aqui é 0,5 vezes 0,1. E aqui é 1,2 vezes 0,1. O número de mols é a concentração vezes o volume em litros, tá? Perdão. Então aqui vai dar 0,05 e aqui vai dar 0,12. Aqui é vezes 0,1. Certo? Pronto. Deu tempo eu corrigir aqui mol e aqui mol. Foi só uma faltazinha de atenção mesmo do professor. Acontece de vez em quando. Aí vamos para frente, ó. Então aqui, vamos corrigir também. É 0,5, certo? 0,05, beleza? Mais 0,12, que vai dar 0,17 mol. Aí agora sim, ó, tu pega o teu número de mols e divide pelo teu volume, que é 0,2. Se a gente fizer essa divisão, 0,17 dividido por 0,2, nós vamos encontrar uma concentração de 0,85 mol por litro. Beleza? E aí a gente chega no resultado. Nós temos como resposta da questão a nossa letra E, de eu vou passar. Tranquilo? Então, observem, tá? Desculpa, ó, só para não ficar dúvida. Quando tu quiser o número de mol, tu pega a concentração e multiplica pelo volume em litro. Quando tu quiser a concentração, que é o mesmo Mi, tá? Concentração molar, tu pega o número de mol do soluto e divide pelo volume em litros. Tranquilo? Beleza, e mais uma questão. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a galera falou. Certo. Beleza. Até aqui nenhuma pergunta, né? Show. Vão deixando o joinha de vocês aí. Nós já temos vários joinhas, certo? Lembrando que aqui a gente está trazendo algumas questões para que principalmente vocês tenham uma visão de como essa prova vai aparecer para vocês. Né? Vocês já perceberam que não é uma prova fácil, que não é uma prova de graça, pelo contrário, é uma prova muito bem elaborada, certo? Que passeia muito bem por todos os conteúdos da Química, mas que a única certeza que eu tenho é que aqui com a gente, dentro do Alfa, tu vai alcançar o tão sonhado objetivo, que é a tua vagazinha lá na SpaceX, lá na PrEP, né? Como o pessoal costuma chamar. Se o teu objetivo é colégio naval, também vai funcionar. Se o teu objetivo é ESA, CEFON, não tem como não funcionar. Agora, o que é que eu tenho que fazer? É entrar em contato com o Alfa, é assistir aula, é ler teoria, é resolver exercício e ponto final. No dia da prova, show! Aí é só ir buscar a vaga. Massa, bora para frente. Sétima questão. A sétima questão, ela diz o seguinte para a gente. No ano de 2018, os alunos da SpaceX, ó, detalhe, tá? Essa questãozinha, ela caiu no ano de 2018 e ela caiu no ano de 2017 do mesmo jeito. Eles só mudaram o ano no enunciado e mudaram os valores, tá bom?
mas o resto funcionou do mesmo jeito. Então a questão diz o seguinte, vamos lá. No ano de 2018, os alunos da SpaceX realizaram na aula prática de laboratório de química um estudo sobre revestimento de materiais por meio da eletrólise com eletrodos ativos, visando ao aprendizado de métodos de proteção contra corrosão. Nesse estudo, eles efetuaram numa cuba eletrolítica o cobreamento de um prego, utilizando uma solução de sulfato de cobre 2 e um fio de cobre puro como contraeletrodo. Para isso, utilizaram uma bateria como fonte externa de energia com uma corrente contínua de intensidade constante de 10 microamperes, lembrando que é 10 vezes 10 a menos 3 amperes, beleza? Ou melhor, 100, desculpa. Vezes 10 a menos 3 são 100 microamperes, ok? E gastaram tempo de 2 minutos. Considerando-se não haver interferências no experimento, a massa aproximada de cobre metálico depositado sobre o prego foi de... Então o que ele quer é a massa de cobre que se depositou sobre o prego que passou pelo processo de eletrólise. Show de bola? Então a gente vai ter que organizar as nossas ideias aqui para conseguir resolver a nossa questão. O que é que a gente vai organizar? Vamos lá. Primeiro vamos organizar as informações. A intensidade que passa pelo meu sistema é de 100 vezes 10 a menos 3 amperes, ou seja, é de 10 a menos 1 amperes. Beleza? Show de bola? 100 é 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 1. O tempo em que esse equipamento funcionou foi de 2 minutos, certo? 2 minutos. Detalhe, eu já vou transformar o tempo para segundos, porque quando eu vou usar dentro da minha formulazinha, eu preciso desse tempo em segundos. Ele disse que o sal dele é de cobre 2. Olha como é que vai ocorrer esse depósito de cobre. O cobre 2+, vai ganhar 2 elétrons e se transformar em cobre sólido. Como é que o senhor sabe que o cobre é 2+, professor? Ora, porque ele disse na questão, que é o sulfato de cobre 2. Professor, e o sulfato? O sulfato é íon espectador. Ele não participa do meu processo, já que ele falou que ocorreu a eletrodeposição só do metal. Aí ele quer saber essa massa de cobre. Detalhe, olha só, a quantidade de corrente elétrica que passou pelo meu sistema é igual à intensidade em amperes vezes o tempo em segundos. Vocês já viram isso lá na física várias vezes. Então essa quantidade de corrente vai ser igual à intensidade, que é 10 a menos 1, vezes o tempo, que é igual a 120. Então a quantidade de corrente que passou pelo meu sistema é igual a 12 amperes vezes segundos, significa que eu tenho o resultado em coulombs. Beleza? Então eu vou passar pelo meu sistema 12 coulombs de energia. Tudo bem? Tranquilo até aí? Massa! Aí agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Observa. De acordo com a estequiometria da minha equação, para eu depositar 2 mols de cobre, ou melhor, para eu depositar 1 mol de cobre, bem aqui, ó, eu vou precisar passar pelo sistema 2 mols de elétrons. Tudo bem? Só que eu não quero o número de mols de cobre, eu quero a massa. Então esse número de mols eu vou transformar para massa, ó. A massa molar do cobre ele já me deu. Então eu vou dizer que 64 gramas de cobre, para ser depositado, precisa que passe pelo sistema, olha o detalhe, de acordo com a constante de Faraday, cada mol de elétron precisa de 96.500 coulombs de energia. Como na relação eu tenho 2 mols, 2 vezes 96.500, que dá 193.000 coulombs. Então, o que é que isso quer dizer? Se eu quiser depositar 64 gramas de cobre durante uma eletrodeposição, eu preciso passar pelo meu sistema 193.000 coulombs de energia. Só que ele está dizendo no problema que ele só passou 12 coulombs de energia. Então, qual é a massa que vai ser depositada? X. Aí nós vamos ter que calcular isso aqui. Esse X vai ser igual a 12 vezes 64 dividido por 193.000.
o melhor são os cálculos, né? Mas não tem como fugir deles. Se eu fizer esse cálculozinho, isso vai me dar uma massa de 0,0039 gramas. Aí observa, não tem esse valor em gramas nos itens, professor. Não tem problema. Multiplica por 1000. Se eu multiplicar por 1000, a vírgula vai andar 3 vezes, dá 3,9 miligramas. Tenho resposta agora? Tenho. Letra E. De eu vou passar mais uma vez. Certo? Letra A e letra E está aparecendo aqui direto. Show de bola? Tranquilidade? Essa é uma das questões, é um dos assuntos, né, eletrólise, que podem aparecer como sendo mais difícil na nossa prova. Na minha opinião, a parte de eletroquímica sempre vem como as questões mais difíceis da nossa prova. Show de bola? Tranquilo? Deixa eu ver aqui as perguntas. Ainda não estudou eletroquímica, né, Manuel? Beleza. Nos LEF, a prova da FUVEST tem um nível bom, tem um nível bacana. Mas a prova da FUVEST, ela trabalha mais com contextualidade e interdisciplinaridade, certo? Então isso pode acabar fazendo com que tu resolva questões de uma banca que trabalha um pouco diferente da FUVEST, tá bom? Então, perdão, é interessante que tu tente ou resolver questões da própria FUVEST ou pegue de vestibulares tradicionais que não trabalhem com contextualização. Quer ver um exemplo? A Universidade Estadual do Ceará, a nossa UES aqui no Ceará, as questões são bacanas para estudar para a SPSEX. Eu não estou dizendo que a FUVEST, que tu não possa estudar pelas questões. Tem questões que também trabalham diretamente a resolução. Mas ela gosta muito de trabalhar algumas interdisciplinaridades, com biologia, com a própria física, que é uma coisa que, por exemplo, a SPSEX não faz. Tá bom? Deixa eu ver o que mais está sendo falado. Bruno Costa. Professor, o senhor já começou a gravar os novos blocos para a SPSEX? Sim, a gente já está renovando os nossos blocos, tá? Apesar de já ter toda a grade gravada, a gente já está renovando aí, trazendo novas informações, novas metodologias, tentando fazer a melhor aula possível para que vocês tenham todo o conteúdo para essa prova, beleza? Galera, eu vou pedir a vocês só 1 minuto para eu tomar aqui um canequinho d'água e eu volto rapidinho, beleza? Só um canequinho d'água aqui, é rápido, tá? Fui aluno do Alfa 3 anos, de 2010 a 2013. Fui aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Vale muito a pena cada segundo. As provas são cada vez mais difíceis e vocês precisam ter uma boa base, um bom amparo. E com certeza o pessoal do Alfacom manja muito, sabe do que estão falando. Passei no concurso da PRF em 2019. Estudei no Alfacom por 3 anos e vale a pena cada segundo. Estudei pelo Alfacom de 2011 até o período da aprovação aí. Graças a Deus tudo deu certo. Siga as instruções, os médicos que estão lá estão dedicados o dia todo nisso, sabem as orientações que tem que passar para vocês. Alfartando com muito orgulho, porque foi no Alfacom que eu sempre estudei, onde consegui realizar o meu sonho e que para mim, para minha vida, valeu a pena cada segundo. Então, se o teu sonho, a tua meta é ser um policial rodoviário federal, você precisa sim abrir mão de tudo aquilo que não te encaminha para a realização desse sonho. Fui aluno 100% Alfacom e te digo, valeu a pena cada segundo. Então agora é a sua vez
e vai valer a pena também. Estudei no Alfa em 2013, 2014, fui aprovado no concurso de 2014, porra, valeu a pena demais, o cursinho é fera. Eu fui aluna do Alfacom e garanto uma coisa pra você. Valeu cada segundo. Tem que buscar os teus objetivos sozinho, mas toda a base, toda a estrutura que eu precisei foi o Alfa que me deu. Toda a glória tem que ter um esforço, tem que ter um sacrifício. A gente tem que abdicar de muitas coisas, inclusive das coisas que a gente mais ama, né? Família, às vezes sair com os amigos, mas vale a pena. Eu fui aluno do Alfacom, o maior preparatório do Brasil para a carreira policial. Faça parte. Grande abraço. E aí, galera, estamos de volta, hein? Estamos de volta aqui para a gente ver mais duas questões e aí a gente encerrar o nosso momento aqui que, no meu ponto de vista, está sendo tão bacana e tão grandioso, certo? Trouxe aí questões de vários pontos importantes para vocês. Pois bem, vamos para a nossa oitava questão. A oitava questão ela diz o seguinte: uma amostra de 5 gramas de hidróxido de sódio impuro foi dissolvida em água suficiente para formar 1 litro de solução. Uma alíquota de 10 ml dessa solução consumiu numa titulação 20 ml de ácido clorídrico com a concentração 0,05 mol por litro. Admitindo-se que as impurezas do NaOH não reagiram com nenhuma substância presente no meio, o grau de pureza em porcentagem de NaOH na amostra é... Essa questãozinha também é uma questão bacana e difícil, tá? Vem para cá comigo no quadro. Nós vamos resolver ela aqui que eu vou precisar de bastante espaço e de organização para a gente entender como a questão funciona. Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte: de antemão, ele disse que pegou uma amostra de sódio, cuja massa da amostra era de 5 gramas, certo? Ele disse que esse sódio está impuro e ele foi dissolvido em água, formando uma solução de 1 litro. Beleza? Show! Então essas são as informações que nós temos para a nossa amostra, certo? A amostra que vai ser analisada. Ele disse que pegou uma alíquota dessa amostra de 10 ml, então daqui ele tirou os 10 ml, certo? Tirou uma alíquota de 10 ml dessa solução e ele titulou essa alíquota. E essa titulação, titulou essa alíquota. E essa titulação foi com HCl, cuja concentração do HCl, eu vou usar o colchetezinho, certo? Que fica melhor para a gente. Cuja concentração do HCl era de 0,05 mol por litro. E o volume que foi gasto na titulação foi de 20 ml. Beleza? Aí ele quer que eu determine a pureza, a porcentagem da pureza dessa amostrazinha aqui, de sódio. Tranquilo? Como é que nós vamos fazer? Vamos lá. Isso é uma questão de titulação, né? O assunto aqui é assunto de titulação. É um assunto casca grossa, tá? Mistura de soluções com solutos diferentes com reação química. A titulação, na verdade, é um procedimento de laboratório, uma técnica de laboratório que a gente utiliza para determinar a concentração ou a pureza de um material que tu não conhece a partir de uma outra solução que tu já conhece a concentração. Isso, obviamente, que vai ocorrer através de uma reação química. Aí nós vamos vir para cá, olha só. Vamos pensar como é que nós vamos fazer isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols de HCl que participa da reação. Toda vida que tu tiver uma questão de titulação, tu vai lembrar que a melhor saída é pelas quantidades de matéria das espécies que participam da reação. Como eu tenho a concentração e o volume de HCl, eu consigo determinar a quantidade de matéria. Então vamos fazer isso aqui, A quantidade de matéria de HCl vai ser igual à concentração, que é 0,05, vezes o volume em litros,
que é 0,02. Ó, ele me deu o volume em ml, eu tenho que transformar para litro. Vamos colocar só aqui, ó. Esse volume transformando para litro dá 0,02 litros. É só dividir por 1000. Show? Então, a quantidade de HCl que nós gastamos durante a titulação vai ser o seguinte, vamos transformar isso aqui em notação. 5 vezes 10 a menos 2, 2 vezes 10 a menos 2. Dá 10 vezes 10 a menos 4. Não é isso? Vamos fazer devagarinho, professor, que eu não acompanhei. Tem problema. Ó. Transforma na notação. 5 vezes 10 a menos 2, vezes 2 vezes 10 a menos 2. Então, o número de mol de HCl vai ser 10 vezes 10 a menos 4, ou seja, 1 vezes 10 a menos 3 mol de HCl. Beleza? Vou só para organizar, vou deixar aqui já direto, ó. 1 vezes 10 a menos 3 mol. Show? Então, encontrei a quantidade de matéria de HCl que foi gasto durante essa titulação. Aí agora nós vamos fazer a seguinte relação. Olha para o HCl, olha para cá, vem para cá. Vou fazer aqui embaixo, ó. Relação estequiométrica, para ficar bonitinho. Relação estequiométrica. Relação estequiométrica. Aí tu vai ter que lembrar. Eu não lembro se ele colocou, deixa eu ver. Colocou entre parênteses. O NaOH, não precisa tu montar a equação toda, porque aí tu vai perder tempo. O NaOH só tem um hidroxila, uma monobase. O HCl é um monoácido, só tem um hidrogênio. Então a relação estequiométrica é de 1 para 1. O que é que significa isso? 1 mol de NaOH é consumido durante a reação por 1 mol de HCl. Como no processo prático eu utilizei 1 vezes 10 a menos 3 mol de HCl, quantos mols de NaOH então eu tinha na amostra? X. E aí esse X vai dar igual a 1 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH. A quantidade de matéria é a mesma. Eu estou colocando aqui o cálculozinho, mas obviamente que na prova, se tu já percebe isso aqui direto, ó, tu nem precisa montar esse cálculo. Tu já pode fazer direto. Já pode perceber que a quantidade de matéria de NaOH que foi consumido na titulação, dentro desses 10 ml, é de 1 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH. Beleza? Aí agora nós vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos vir para cá agora. Nós vamos fazer agora o seguinte. Terceiro passo. Nós vamos determinar a massa de NaOH, que é referente a isso aqui, ó. Beleza? Eu posso fazer pela massa. Deixa eu pegar aqui as massas que eu tenho no nosso problema, certo? Isso, ó. Nós vamos, já que eu encontrei a quantidade de matéria que eu tenho em 10 ml, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pelo número de mol mesmo, não precisa nem eu transformar na massa. Ele só quer o grau de pureza. Não, vamos trabalhar com a massa que eu tenho lá no começo, fica melhor. Então nós vamos fazer o seguinte, olha só. Encontrando a massa de NaOH. A massa real, tá? A massa real. Nós vamos fazer o seguinte, ó, observa. Em 10 ml de solução de NaOH, eu tenho 1 vezes 10 a menos 3 mols do NaOH. Então, em 1000 ml, que é 1 litro, né? Vem para cá, ó. Só para eu não esquecer, bem aqui, ó. Em 1 litro de solução, que foi o volume total que eu usei, então vou voltar aqui, ó. Então, em 1 litro de solução, em 1000 ml, qual é a quantidade de matéria que eu vou ter de NaOH? X. Aí nós vamos resolver isso aqui, ó. Isso aqui vai dar o seguinte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? 10 a menos 3 com 10 a terceira. Multiplicando, vai cancelar. Beleza? Dá igual a 1. Então, X vai ser 1 dividido por 10. Esse X, então... Professor, eu não gostei dessa simplificação, não tem problema, tu pode fazer direto, tá? 0,1 mol de NaOH. Então, essa é a quantidade de matéria de NaOH que nós temos na amostra total.
Mas, professor, o senhor não falou que ia trabalhar com a massa? Exato. O que é que eu vou fazer agora? Ó? A massa molar do NaOH, eu vou fazer aqui, ó. A massa molar do NaOH, se tu calcular, o problema já deu que o sódio é 23, que o oxigênio é 16 e que o hidrogênio é 1. Então, essa massa molar dá 40 gramas por mol. Portanto, eu posso dizer que em 1 mol de NaOH, eu tenho 40 gramas. Como na minha amostra eu tenho 0,1 mol de NaOH, qual é a massa referente? X. Esse X vai dar 4 gramas de NaOH. Então, dentro da minha solução, eu tenho 4 gramas de NaOH. Agora, olha o detalhe. Mas, professor, ele disse no começo que eram 5 gramas. É aí onde entra agora a finalização da minha questão. Ó. Quarto passo. Determinando a pureza. Nós vamos fazer o quê? Olha só. 5 gramas foi a massa total usada, 100%. 4 gramas é o que realmente nós temos de hidróxido de sódio lá dentro depois de todo esse cálculo que a gente fez. Isso aqui vai dar quanto? Ó? 400 dividido por 5, nós temos uma pureza de 80%. Olha que maravilha! Olha que questão linda! Essa questão é simplesmente linda. E ficou bonitinho o meu quadro. Ó. Fiz tudo organizadinho para ajudar vocês, para que a gente consiga entender. Até eu fiquei com orgulho do quadro agora. Porque normalmente eu vou rabiscando tudo, vou riscando, vou fazendo aqui de todo jeito. Né? Porque eu vou falando e às vezes não dá para organizar. Mas dessa vez ficou bacana. O senhor está de parabéns. Gostou aí? Deu valor? Eu vou até bater uma foto para postar, porque até eu fiquei orgulhoso de mim agora. Então a resposta da minha questão, letra E. Mais uma vez, letra E. O festival do A e do E hoje. Certo? Show! Galera, vamos fazer a nossa questão saideira agora. Deixa eu ver se tem alguma dúvida nessa, se a galera falou alguma coisa. Deixa eu ver aqui, o Natan falou alguma coisa. Ali não é 10 vezes 10 a menos 4. Isso, Natan. 10 vezes 10 a menos 4 é 10 a menos 3. Eu acho que tu se referiu bem aqui, né? Fica 10, ó, 5 vezes 2 dá 10. 10 a menos 2 com 10 a menos 2 dá 10 a menos 4. 10 vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 3. Beleza? Só para ficar um valor mais bonitinho. Algo mais fácil da gente compreender. Mas se a matemática, tu pode deixar do jeito que tu achar mais fácil para a tua compreensão. Se quiser deixar o 10 vezes 10 a menos 4, todo o cálculo tu pode fazer em cima desse valor, que no final o resultado vai dar o mesmo. Massa? Vamos lá, vamos para frente. Então a nossa próxima... Beleza, Natan? Show de bola. É o Natan Kalajev. O nome do homem é bonito, é invocado. Certo? Vamos lá. Nona e última questão. O cobre metálico pode ser oxidado por ácido nítrico diluído, produzindo água, monóxido de nitrogênio e um sal, composto iônico. A reação pode ser representada pela seguinte equação química, não balanceada. A soma dos coeficientes estequiométricos, menores números inteiros, da equação balanceada, o agente redutor da reação e o nome do composto iônico formado são respectivamente. Vamos lá. Primeiro nós vamos encontrar quem é o agente redutor e nós vamos encontrar o nome do composto iônico formado. O composto iônico é esse bem aqui, ó, metal ligado a um ametal ou a um grupo de ametais, um ânion. Qual é o nome dele, professor? Lembra que o NO3- é o ânion que nós chamamos de nitrato. Certo? É o nitrato. Então o nome desse sal vai ser nitrato de... Esse metal é o cobre. Olha o NOx dele bem aqui embaixo, ó. É o cobre 2. Então eu posso chamar de nitrato de cobre 2 ou nitrato cúprico. Então se eu tenho nitrato de cobre 2, o item A vai embora e o item E vai embora. Já eliminei 2 itens. Agora eu vou encontrar o meu agente redutor. Para eu encontrar o agente redutor, eu vou ter que balancear, ou melhor, eu vou ter que determinar o NOx de todos os elementos antes e depois da reação química. Show de bola? Então vamos fazer isso aqui, ó. CuNO3, 2. Pronto. Calculando o NOx de todo mundo. Observa. O cobre aqui está formando uma substância simples, tem NOx 0. O hidrogênio está num composto,
tem NOx mais 1. O oxigênio normalmente tem NOx menos 2. E o NOx do nitrogênio, professor, aí a gente tem que calcular, porque o nitrogênio é um elemento que apresenta vários estados de oxidação. Ele não tem NOx fixo. Então tu faz assim, ó, menos 2 vezes 3 dá menos 6 aqui em cima. Mais 1 vezes 1 dá mais 1. Mais 1 menos 6 dá menos 5. Troca o sinal, então o NOx do nitrogênio é mais 5. Professor, isso aí dá para fazer de forma mais devagarinho? Dá, certo? Vamos fazer aqui em cima. HNO3. Tu vai lembrar, ó, o NOx do hidrogênio é mais 1 e tu só tem um hidrogênio. O NOx do nitrogênio é o que eu quero saber, então eu vou chamar de X. O do oxigênio é menos 2 e eu tenho 3 oxigênios. Tudo isso tem que ser igual a 0. Soma dos NOx dos elementos de um composto químico tem que ser igual a 0, certo? Mas aí fazendo aqui rapidinho, ó, deu mais 5, o mesmo resultado que tu vai encontrar se tu resolver aquela equaçãozinha do primeiro grau que eu montei aqui em cima. Aqui na água, o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Aqui, ó, o oxigênio é menos 2 e para que a soma dê 0, o nitrogênio tem que ser quanto? Ó? Mais 2. Aí eu venho para cá agora. O NOx do cobre vai ser mais 2. Como é que eu sei, professor? É esse valorzinho bem aqui, ó. É um composto iônico. O oxigênio vai ser menos 2. E se tu calcular o do nitrogênio, ele vai dar mais 5. Porque é o mesmo íon nitrato que eu tinha antes da reação. Aí eu vou procurar os elementos que variaram o NOx. O oxigênio, ou melhor, o cobre, saiu de 0 e foi para mais 2. Variou o NOx? Variou. Foi o que aconteceu com o NOx dele? Aumentou. Nós já falamos sobre isso hoje. Aumento do NOx significa que ele sofreu o quê? Oxidação. Portanto, o cobre é o agente redutor. Ele está pedindo na questão o agente redutor. Quem é então o meu agente redutor aqui no problema? O cobre. Aqui ele, ó. Então eu já tenho como resposta da questão o único que traz o cobre como agente redutor e o nome como sendo nitrato de cobre 2 é o item B. Mas, professor, vamos balancear essa equação? Vamos, claro. Ó, o outro elemento que está variando o NOx é o nitrogênio, que saiu de mais 5 e veio bem aqui, desculpa, passei um pouquinho, para mais 2. Observa que o NOx dele diminuiu. Se o NOx diminuiu, é porque ele está sofrendo redução e ele vai ser o nosso agente oxidante. Não adianta tentar fazer esse balanceamento pelo método das tentativas, porque é uma equação grande. Tem vários elementos se repetindo, então nós temos que ir pelo método da oxirredução. Tu vai calcular um delta para o cobre e tu vai calcular um delta para o nitrogênio. São os dois elementos que estão variando o NOx. Como é que eu... Ó, antes de eu continuar, pelo menos nas 5 últimas provas da SpaceX nós tivemos uma questão de balanceamento, certo? Como é que eu calculo esse delta, professor? Tu pega a variação do NOx do elemento, ó, de 0 para 2, então dá 2 e multiplica pela atomicidade maior. Aqui é 1 e aqui também, então eu vou multiplicar por 1. Portanto, o delta do cobre vai ser igual a 1. Para o nitrogênio, ó, foi de 5 para 2. Eu sei que ele diminuiu, mas a gente vai fazer o módulo da variação. Vai dar igual a 3. Aqui ele tem a atomicidade 1 e aqui também. Então fica 3 vezes 1. Então esse delta para o nitrogênio vai dar 3. Ou aqui vai dar 2, desculpa, eu botei foi 1. 2 vezes 1 dá 2. Aí agora tu vai lembrar, ó, o delta do cobre tu vai usar para balancear o nitrogênio. O delta do nitrogênio tu vai usar para balancear o cobre. Então esse 2 do cobre tu vai botar na frente desse nitrogênio bem aqui, ó. E o 3 do nitrogênio tu vai botar na frente dos 2 cobres. Por que, professor, que no cobre o senhor botou dos 2 lados e no nitrogênio só em 1? Porque o cobre só aparece uma vez de cada lado da reação. O nitrogênio ele se repete no produto. Então se eu botar um 2 aqui no reagente, no HNO3, eu já não consigo mais fazer o balanceamento. Aí agora a gente vai só a contagem, ó. Quando eu coloco esse 3 bem aqui, ó, eu tenho 3 vezes 2 dá 6, vezes um nitrogênio dentro, 6 nitrogênios, com mais 2 bem aqui, são 8. Então tem que vir um 8 bem para cá. No momento que eu coloco esse 8, eu passo a ter 8 hidrogênios, para que eu tenha 8 desse lado, bem aqui vai ser um 4. Como eu já determinei todos os coeficientes, 3 mais 8, mais 4, mais 2, mais 3, 12, 15, com 5, 20. Então o somatório vai dar exatamente 20.
e eu tenho a minha equação devidamente balanceada. Beleza? Isso é o que a gente chama de método por oxirredução. Na verdade, Cícero Michael, não sei se é Michael ou se é Michael, mas Cícero, a gente não pode dizer que o agente redutor é o cátodo ou o ânodo. Cátodo e ânodo, na verdade, são eletrodos, são polos de uma pilha. Uma reação desse tipo não obrigatoriamente está gerando uma pilha. Ela está gerando movimento de elétrons, mas não obrigatoriamente está gerando uma pilha. O que a gente pode dizer é que no cátodo de uma pilha ocorre a redução e que no ânodo da pilha ocorre a oxidação. Mas eu não posso dizer que sempre a redução é o cátodo e a oxidação é o ânodo, certo? Porque nesse caso eu não tenho uma pilha, eu não tenho um fenômeno de pilha ou de eletrólise. Beleza, Cícero? Massa? Então, galera, ó, a gente encerra aqui o nosso encontro. Eu queria agradecer imensamente a todos que estiveram presentes. Espero que eu tenha conseguido trazer informações relevantes, que eu consiga ter, que eu tenha conseguido trazer alguma dica que clareou, que elucidou alguma dúvida de vocês, tá bom? Um bom final de semana para todo mundo, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Fui aluno do Alfa 3 anos, de 2010 a 2013. Fui aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Vale muito a pena cada segundo. As provas são cada vez mais difíceis e vocês precisam ter uma boa base, um bom amparo. E com certeza o pessoal do AlphaCom manja muito, sabe do que estão falando. Passei no concurso da PRF em 2019. Estudei no AlphaCom por 3 anos e valeu a pena cada segundo. Estudei pelo AlphaCom de 2011 até o período da aprovação aí. Graças a Deus tudo deu certo. Siga as instruções, os médicos que estão lá estão dedicados o dia todo nisso, sabem as orientações que passar para vocês. Alfartando com muito orgulho, porque foi no AlphaCom que eu sempre estudei, onde eu consegui realizar o meu sonho e que para mim, para minha vida, valeu a pena cada segundo. Então, se o teu sonho, a tua meta é ser um policial rodoviário federal, você precisa sim abrir mão de tudo aquilo que não te encaminha para a realização desse sonho. Fui aluno 100% AlphaCom e te digo, valeu a pena cada segundo. Então agora é a sua vez e vai valer a pena também. Estudei no Alfa em 2013, 2014, fui aprovado no concurso de 2014, porra, valeu a pena demais, o cursinho é fera. Eu fui aluna do AlphaCom e garanto uma coisa pra você. Valeu cada segundo. Tem que buscar os seus objetivos sozinhos, mas toda a base, toda a estrutura que eu precisei foi o Alfa que me deu. Toda glória tem que ter um esforço, tem que ter um sacrifício. A gente tem que abdicar de muitas coisas, inclusive das coisas que a gente mais ama, né? Família, às vezes sair com os amigos, mas vale a pena. Eu fui aluno do AlphaCom, o maior preparatório do Brasil para a carreira policial. Faça parte. Grande abraço.
aluno do Alfa 3 anos, de 2010 a 2013. Fui aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Vale muito a pena cada segundo. As provas estão cada vez mais difíceis e vocês precisam ter uma boa base, um bom amparo. E com certeza o pessoal do Alfacom manja muito, sabe do que estão falando. Passei no concurso da PRF em 2019. Estudei no Alfacom por 3 anos e valeu a pena cada segundo. Estudei pelo Alfacom de 2011 até o período da aprovação aí, graças a Deus tudo deu certo. Siga as instruções, os médicos que estão lá estão dedicados o dia todo nisso, sabem as orientações que vão passar para vocês. Alfartando com muito orgulho, porque foi no Alfacom que eu sempre estudei, onde consegui realizar o meu sonho e que pra mim, pra minha vida, valeu a pena cada segundo. Então, se o teu sonho, a tua meta é ser um policial rodoviário federal, você precisa sim abrir mão de tudo aquilo que não te encaminha para a realização desse sonho. Fui aluno 100% Alfacom e te digo, valeu a pena cada segundo. Então agora é a sua vez e vai valer a pena também. Estudei no Alfa em 2013, 2014, fui aprovado no concurso de 2014, valeu a pena demais, o cursinho é fera. Eu fui aluna do Alfacom e garanto uma coisa pra você. Valeu cada segundo. Tem que buscar os seus objetivos sozinhos, mas toda a base, toda a estrutura que eu precisei foi o Alfa que me deu. Toda glória tem que ter um esforço, tem que ter um sacrifício. A gente tem que abdicar de muitas coisas, inclusive das coisas que a gente mais ama, né? Família, às vezes sair com os amigos, mas vale a pena. Eu fui aluno do Alfacom, o maior preparatório do Brasil para a carreira policial. Faça parte. Grande abraço.